A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast do Grupo de Oração Semente Preciosa. Eu sou o Douglas Bastos, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E neste episódio, irmãos, nós vamos continuar o assunto do último episódio. No último episódio, nós começamos a falar sobre salvação, iniciativa de Deus. E neste episódio, que é o 14º episódio, nós vamos falar agora sobre salvação, uma oportunidade dada ao homem perdido. E neste episódio, nós temos aqui alguns irmãos que estão participando conosco. Eu vou apresentar agora para todos vocês. Nós temos aqui conosco o pastor João Carlos Braga, que é lá de Vila Velha, no Espírito Santo. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Douglas, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Temos aqui conosco também o irmão Joandre, lá de Taubaté, em São Paulo. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, Douglas, paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. E temos aqui a nossa jovem Beatriz Santos, de Brasília, no Distrito Federal. Paz do Senhor, Bia. A paz do Senhor a todos. E temos aqui conosco também nosso querido jovem também, que é o Emanuel, lá de Muriaé, em Minas Gerais. Paz do Senhor, Emanuel. A paz do Senhor, irmãos. Amém. E agora, não menos importante, o nosso pastor Mauro Brito, lá de Vitória, no Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos. Deus nos abençoe, né? Mais esse podcast. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como nós fazemos sempre, nós vamos nesse momento fazer um clamor ao Senhor antes de começarmos este episódio. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Senhor, nesse momento o Senhor pode estar renovando a nossa comunhão com o Teu Espírito Santo e abrindo, Senhor, o nosso entendimento acerca de todo o assunto que será trazido e que os irmãos que estiverem escutando possam, Senhor, receber uma grande bênção. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E, como falado anteriormente, no episódio passado nós falamos sobre uma iniciativa de Deus, ou seja, o início de um projeto. Os irmãos que não ouviram o episódio, ele está no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Os irmãos podem escutar depois o episódio anterior. E agora nós vamos continuar sobre esse assunto de salvação. E agora eu até chamo o pastor João Carlos aqui para falar um pouco para nós. Pastor, agora, que oportunidade é essa dada a esse homem? Como que é o estado desse homem que está perdido? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quando a gente fala de salvação, né, a gente fala desse ser que é o que nós podemos chamar de a coroa da criação de Deus. Nós tivemos no episódio anterior, os irmãos que já ouviram e participaram e já receberam esse conhecimento, ou se você ainda não ouviu, eu sugiro até que você ouça para depois ouvir esse episódio daqui. A salvação, ela é primeiramente uma iniciativa de Deus. Por quê? Porque sendo o Senhor onisciente, a partir do momento em que ele toma a decisão de executar a criação e montar todo esse universo que nós conhecemos, que está diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, ele coloca nesse universo um único elemento diferente de todos, que é o elemento que a gente chama de o homem, ou o ser humano, né? Por que ele é totalmente diferente de todos os outros? Porque a palavra do Senhor diz que ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E imagem e semelhança, nós podemos dizer, não física, porque Deus não tem imagem física, Deus é espírito. Mas a imagem e semelhança no sentido de vontade, de liberdade de escolha. Deus sabia que ia criar esse ser, e pela sua onisciência, ele sabia que esse ser iria cair.
É até errado nós falarmos Deus criou um projeto para caso o homem caísse. Não há caso para Deus. Deus sabe tudo, ele tem ciência de tudo. Então, ao mesmo tempo que ele tem o desejo de criar esse ser, a sua imagem e semelhança, ele, pela sua onisciência, ele sabe que esse ser cairia, que esse ser iria deixar a sua presença por desobediência. Por isso é que ele, antes da fundação do mundo, já cria em sua mente o projeto da morte do Cordeiro. Né? Como nós dizemos assim, né? O Cordeiro, está escrito na palavra, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E aí, às vezes, você vai comprar um apartamento, você vê a maquete daquele apartamento, ele ainda não existe, mas o corretor que te apresenta a maquete, ele fala, olha, o apartamento tem 2 quartos, tem um banheiro, tem uma varanda. Não, ele não tem nada ainda. Mas é tão certo que terá, que o corretor usa os verbos no presente. Assim também, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, na mente de Deus, porque Deus sabia que essa seria a única maneira de resgatar essa criatura que ele amava tanto, porque foi feita a sua imagem e semelhança. E depois o Cordeiro ele é morto fisicamente no Calvário, na plenitude dos tempos, na figura do Senhor Jesus Cristo. Esse homem que é criado, a imagem e semelhança de Deus, ele passa um tempo na presença do Senhor que nós não sabemos que tempo é esse. Se Adão e sua esposa passaram 1 ano no paraíso, ou 10 anos, ou 50 anos, ninguém pode afirmar. A palavra do Senhor não nos dá nenhuma dica acerca disso. Mas o que nós sabemos é que Deus avisou a esse homem que ele tinha toda a liberdade, assim como Deus tem liberdade. Esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem liberdade de escolha, como nenhum outro tem. Eu vou dar um exemplo para você aqui. O João de Barro, ele pode colocar os seus ovinhos num ninho de sabiá, o sabiá vai chocar, os filhotes vão nascer, vão ser alimentados, vão crescer, vão voar para longe do ninho, e quando eles acasalarem, eles vão construir um ninho de barro. Porque eles não têm escolha, eles têm instinto. Eles não têm vontade própria, já está programado dentro deles aquilo. Fora o João de Barro, fora a margarida, que só pode ter pétalas brancas e um centro amarelo, fora todo o restante da criação, a mangueira, que só pode dar manga, o homem é diferente. O homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem escolha. Se ele quer comer isso, ou se ele quer comer aquilo, se ele quer se vestir de uma forma, ou se ele quer se vestir de outra, se ele quer se relacionar com alguém, ou se ele não quer se relacionar com aquela pessoa. Ele tem total escolha, porque ele é feito à imagem e semelhança de um Deus livre, que tem as suas escolhas também. E essa escolha foi mal utilizada lá no Éden. Apesar de o homem viver em delícias, apesar de o homem ter tudo o que precisava, houve um dia, um único dia, em que, por influência de um ser maligno, né, que a Bíblia chama de o diabo ou Satanás, esse homem resolve usar a sua escolha, a sua liberdade para escolher, e resolve desobedecer ao Criador. Quando ele desobedece ao Criador, e o Senhor disse, olha, se comer desta árvore, certamente morrereis. E o adversário diz para ele, não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Vocês vão continuar vivos. E vocês serão como Deus. Como ele é o pai da mentira, primeiro ele distorce o que Deus estava falando. Deus não estava falando de morte física, não era uma planta venenosa. Deus estava falando de morte espiritual, que é a pior de todas. É um afastamento eterno de Deus, é uma falta de comunhão com o Senhor. Ao mesmo tempo, quando ele diz, sereis como Deus, ele está deturpando uma coisa que já era verdade. Eles já eram como Deus. Eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham liberdade total de falar como Deus. Eles só não eram criadores. Mas eles tinham total liberdade, completamente diferente do restante da criação toda. E agora eles vão se tornar um ser caído, afastado de Deus, justamente porque desobedeceram ao Senhor, utilizando-se da sua própria liberdade. É nesse exato momento que Deus tinha pensado
quando antes da fundação do mundo, antes dele dizer haja luz, ele já tinha criado, se nós pudermos chamar, o projeto Cordeiro de Deus. Ele já tinha preparado aquilo tudo para esse momento. É como quando você compra um carro e você sabe que o pneu do carro vai furar. Não existe carro que nunca furou um pneu. Você sabe que vai furar o pneu. Então, automaticamente, você compra o carro de alguém e você pergunta, cadê a chave de rodas? Cadê o macaco? E cadê o sobressalente? Esse é o projeto. Esse é o seu projeto para que no momento do problema, quando o pneu furar, você possa restaurar o estado do carro anterior, que é o estado de estar com o pneu bom, para poder se dirigir até o borracheiro e consertar aquele pneu furado. Foi isso que Deus fez. Ele preparou um projeto antes de criar o homem, sabendo que um dia o homem cairia. Esse homem se torna separado de Deus, inimigo de Deus, é a expressão que o apóstolo Paulo usa. Vós que dantes erais inimigos de Deus. Então esse homem passa a viver um conflito dentro dele, porque ele é formado de duas matérias. A primeira matéria é a sua carne, que vem do barro, vem do pó da terra, e ao pó da terra quer tornar. E ele também é formado pelo sopro de Deus, dali é dada a sua alma vivente, e como veio de Deus, é para Deus que ela quer retornar. Então existe dentro desse homem uma dualidade. Depois de caído, depois de perdido, ele quer retornar ao paraíso, ele quer retornar à comunhão. A sua alma anseia por Deus. Davi, que é um homem extremamente rico, melhor comida do império estava na mesa de Davi, os melhores soldados faziam parte da sua guarda, a sua família era muito bem cuidada. No entanto, Davi diz, a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E esse homem precisa de uma oportunidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Acho que eu demorei muito, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que a salvação, ela liga dois seres que têm escolhas. Deus tem suas escolhas, tanto tem escolha que escolheu Israel e não escolheu nem o Japão nem o Brasil para ser a sua nação particular. Ele escolheu Israel. E o homem também tem escolha. O que diz a Bíblia? Andarão dois juntos se não concordarem? Então a salvação ela vai começar a se materializar a partir do momento em que Deus já tinha um projeto para consertar o homem, o pneu furado do seu carro, e agora o homem tem uma escolha de se deixar consertar pelo mesmo projeto que Deus traçou, que era o projeto do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou dar oportunidade aos irmãos para também darem uma continuidade nesse assunto que a gente está tratando de hoje, amém? Amém, pastor. Amém. É interessante que o senhor fez uma abordagem muito boa, né, até para contextualizar os irmãos novamente. E o senhor trouxe vários pontos, né, importantes, principalmente, né, a partir desse momento que o homem se separa de Deus, né. E eu queria trazer aqui, nesse momento, né, para a nossa conversa, até o nosso diácono, Joandre, para poder falar um pouco mais, né, como que é essa situação desse homem, né, como que encontra esse homem, ele se encontra sem Deus. Como que é esse homem, né? Pai do Senhor, meu irmão, novamente. Amém, Douglas. Pode, Senhor. Bem, como o pastor já deu uma introdução muito boa, né, para nós a respeito, né, deste projeto glorioso, né, de salvação de Deus para a vida do homem. Então nós vemos que o homem ele tem, né, o seu livre arbítrio, né, para escolher ao Senhor ou não. E dentro, né, dessa pergunta aí, né, que o irmão fez, o homem ele se encontra, né, o que eu queria deixar aqui de forma breve para os irmãos, o homem diante de tudo isso, né, de toda essa oportunidade, né, a sua alma é sedenta, né, a alma do homem é sedenta. Então, eu só para deixar aqui um texto para os irmãos, né,
dentro daquilo que o pastor muito bem disse, o pastor João Carlos, em Efésios capítulo 2, no verso 12, fala, né, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o homem, né, sem Deus, ele é um homem vazio, né, ele não tem esperança. Até mesmo porque a palavra fala o seguinte, olha, Cristo em vós, esperança da glória. Quando o homem, ele não tem Deus, né, o Senhor, na sua vida, né, não tem Jesus como Senhor, como Salvador, ele vive para esta vida, né? E o apóstolo Paulo, ele diz, né, se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, o homem, diante de Deus, ele se encontra, né, nessa posição antes de ele voltar a sua vida para o Senhor, né, de ele ter o Senhor na sua vida. Ele é um homem desesperançoso, ele não tem a esperança, né? Porque a esperança da igreja fiel, daquele que teve uma experiência com o Senhor, daquele que teve o chamado, daquele que fez a escolha, né, também, como o pastor disse, né, a questão das escolhas, Deus nos escolheu, mas nós precisamos também, nesse chamado, escolhermos a servir a Deus, porque nós temos esse livre-arbítrio do que fazer da nossa vida. Então, o homem, diante de toda essa situação, quando ele escolhe, ele faz essa boa escolha, que nós falamos muito, né, a boa escolha de servir ao Senhor, ou seja, ele tem sua alma preenchida, ele tem a alegria da salvação, ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele se torna templo do Espírito Santo. Então, ele tem alegria, ele tem paz. Por quê? Porque ele tem a esperança da glória, ou seja, ele tem a certeza. Essa esperança não é uma esperança incerta, é uma esperança que é a certeza da vida eterna, né? De ter voltado, né, à comunhão, de ter alcançado, né, novamente aquilo que ele perdeu, que é a sua salvação. Então, alcançando isso, agora ele tem paz, ele tem alegria, ele é um servo, ele é uma pessoa diferente, né? Porque ele sabe onde ele vai passar a eternidade, que é com o Senhor. Amém. É muito interessante, né, o Joandre, esse assunto que nós estamos explanando aqui, né, também somado com a fala do pastor João, né, que foi trazida a questão do conflito interno, né, e você até trouxe um aspecto interessante, que é que o homem, ele tem um vazio dentro de si, né, e por isso que chega um momento que nós ficamos com aquele conflito, né, ficamos com aquele conflito interno. Então, pastor Mauro, queria saber do senhor, como que foi aquele momento em que o senhor chegou nesse conflito? O senhor identificou esse vazio dentro de si? Como que era esse estado? Então, a paz do Senhor a todos, o momento em que o homem percebe que ele não é nada, e que existe, sim, uma oportunidade que Deus abriu e não fechou. Essa oportunidade ainda está aberta, ainda está disponível. E Deus abriu, como o pastor João já havia falado, Deus abriu lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas. A primeira carta de Pedro nos fala sobre isso. O sangue precioso, né, do Cordeiro Imaculado, que foi dado ali, antes da fundação do mundo, para que todo aquele que crê nessa operação do Senhor possa ter vida eterna, possa ter essa salvação. Né? Há um momento da nossa vida, e muitos que já viveram essa experiência podem contar dessa mesma forma, em que o homem percebe isso, percebe que não tem nenhuma outra saída, não há nada que possa ser feito para que o homem ele possa gozar de vida plena. E a vida plena, para aquele que crê em Deus, ela é diferente do conceito de vida plena para Deus.
porque Deus criou o homem para que o homem vivesse eternamente com ele, para que o homem não adoecesse, para que o homem tivesse autoridade sobre todas as coisas, para que o homem ouvisse a sua voz, para que o homem tivesse essa vida plena, vida com alegria, vida sem sofrimento, vida sem angústia. E o Senhor, ele preparou tudo isso para o homem. O Senhor preparou essas coisas. E quando o homem ele percebe que por si só ele não consegue encontrar isso, mesmo os mais ricos, nós vemos pessoas que são milionárias, que um dia chegam e dizem que não tem nada, que não conseguem comprar e não conseguem alegria e salvação, não se consegue comprar com nenhum dinheiro do mundo, né? Por um tempo, o homem pode até achar que é feliz, mas é uma felicidade falsa. Felicidade mesmo, nós só encontramos quando nós abraçamos a oportunidade que Deus está nos dando, a oportunidade que Deus abriu lá quando o Cordeiro ele foi designado para isso e que foi executado por Deus quando o sangue desse Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário. Então, Jesus atrai para si a todos. Jesus, ele leva sobre si todo o pecado do homem e atrai para si todos aqueles que creem no seu nome. Atrai para si todos aqueles que desejam essa salvação, essa bênção maravilhosa, né? Esse renovo de Deus. E quando nós percebemos isso, os conflitos, né, entre a carne e o espírito, aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal, ele passa a ter uma conotação diferente. Ele passa a ver que existe vitória justamente no arrepender-se, no confessar os pecados e ter o perdão. E quando nós obtemos o perdão, nós temos a certeza da vitória e então nós vamos assim, de fé em fé e de glória em glória. Nós vamos glorificando ao Senhor pelo perdão e pela vitória. E quando nós nos enfrentamos outros momentos da nossa vida, nós clamamos ao Senhor e o Senhor ele vai nos renovando pela fé e nós vamos sendo guardados pela fé, nós vamos vencendo dessa forma e quando nós vencemos, nós glorificamos ao Senhor e assim nós vamos seguindo de fé em fé e de glória em glória, aproveitando essa oportunidade. Mas é uma janela de oportunidade, é um momento que o Senhor ele tem dado ao homem, um momento desde em que o Senhor Jesus ele derrama o seu sangue, ele abre essa oportunidade para que o homem possa se chegar mais a Deus e estar mais próximo e próximo de uma forma eterna, né? De uma forma eterna, porque o Senhor ele virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para estabelecer esse reino eterno, para o homem estar com Deus eternamente. Essa que é a grande bênção e aproveitar essa oportunidade é tudo que nós temos aqui e é tudo que Deus ele tem preparado e muito mais, né? Que o Senhor esteja nos abençoando. Amém. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso, né? E mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo depois de tudo isso, ainda o Senhor, ele nos olhou, né? O Senhor, ele nos amou e está tudo aí, né? Tem uma eternidade preparada para nós, né? E por isso que nós estamos aqui trazendo para os irmãos esse assunto, para que os irmãos possam entender, aqueles que estão também nos escutando, que você está com esse conflito na alma, nós estamos trazendo esse podcast também para você entender o que é esse conflito, o que está acontecendo aqui dentro de mim, do meu coração, que eu não entendo, estou com vazio, o que eu tenho não é suficiente, né? Mesmo eu tendo muito.
Então, esse podcast é para você. Bia, fala um pouco para nós sobre tudo que nós comentamos aqui, até aqui, esse conflito, esse momento em que o homem necessitado, angustiado, perdido, como que ele vê nesse momento de angústia, de aflição, como que ele vê Deus? Pai, Senhor, realmente, como o homem vê diante de Deus, é, é a mesma forma que nós vimos um dia quando o Senhor nos chamou, né? Hoje nós estamos todos aqui, reunidos no nome do Senhor, e de fato nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, porque nós todos aqui um dia estivemos nessa situação, seja aqueles que já nasceram na obra ou que aceitaram o Senhor em outro momento da vida, mas um dia o Senhor realmente se apresentou para as nossas vidas como nosso Salvador, como aquele que é o dono das nossas vidas, nosso Criador e o único que pode nos salvar. E muitas vezes, quando nós estamos diante da nossa pequenez e realmente reconhecendo que somos falhos, que nós, por nós mesmos, não podemos nos encher, nós questionamos, nós ficamos, e agora? Como que eu posso sair dessa situação, né? Mas eu lembro muito da palavra do Senhor a Jeremias, quando ele manda descer à casa do oleiro. E o Senhor fala como o vaso que fazia o barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então nós realmente chegamos quebrados muitas vezes, seja fisicamente, pela doença, seja nas nossas emoções, seja pela situação do nosso lar, da nossa família. Mas o Senhor, ele pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E nós podemos sim dizer que, Senhor, eu quero que o Senhor faça a mesma coisa que o Senhor fez. Me faz um vaso novo, porque como nós vimos no podcast passado, nós viemos do pó. E ao pó nós retornaremos. Mas do Senhor faz esse pó um vaso. Porque o Senhor, ele não nos chamou para essa vida para nós sofrermos, para nós simplesmente ficarmos aqui sem nenhuma esperança. Não. O Senhor, ele nos fez para sermos vasos na mão do oleiro, que é o Senhor Jesus. E o Senhor, ele fala: convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos. Porque o Senhor, ele nos dá essa oportunidade, ele nos chama de volta, ele realmente quer salvar, é a oportunidade do homem caído, como nós temos falado, né? E realmente o Senhor lhe faz isso, porque noutro tempo, como diz lá em Efésios 5:8, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então agora que o Senhor já refez as nossas vidas, agora que nós já encontramos com o nosso Criador, nós tomamos essa posição, nós recebemos essa oportunidade, né? E agora nós podemos escolher andar na luz. Nós podemos andar como filhos da luz. E nós podemos realmente falar: Senhor, o Senhor pode fazer como o Senhor fez esse oleiro. Então faz isso com a minha vida. Eu quero me converter dos meus maus caminhos, eu quero melhorar os meus caminhos, as minhas ações, porque o Senhor, ele é riquíssimo em misericórdia. E pelo seu muito amor, ele tem tido misericórdia das nossas vidas, né? E ele tem nos feito se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, realmente, nós encontramos com o Senhor como reconhecendo que somos fracos, que nós mesmos não podemos nos salvar, mas ele pode. Amém. Maravilha. Maravilha, Bia. É até interessante, né? Essa fala que você trouxe. E quando nós olhamos, né, na palavra, principalmente ali nos evangelhos, que vai tratar do Senhor Jesus, né? E tantas maravilhas que o Senhor operou, tantos encontros que ele teve. E é até interessante, né, pastor João, que tem a passagem lá que o Senhor Jesus vai falar de Nicodemos, né? E Nicodemos, ele vai falar, né? Que ele vai conversar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai falar que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E, pastor João, para aqueles que estão nos escutando, estão aí com essa dúvida, estão aí com essa angústia, com
com esse conflito dentro de si, que supre a alma do homem. Como que o homem ele pode nascer de novo, né? Vamos refazer aquela pergunta de Nicodemos, né? Como que o homem pode nascer de novo sendo já velho? Bom, essa questão de Nicodemos ela é muito interessante, porque a gente fala, né, de nascer da água e do Espírito, né? O Senhor, o Nicodemos vai procurar o Senhor, e uma coisa que é importante a gente entender nessa questão da busca do Senhor é que o homem sozinho ele não consegue encontrar a Deus. Tá? Deus só quando o homem transcende, quando ele sai deste universo criador, né, dessa limitação que nós temos de 5 sentidos, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que tocamos, daquilo que provamos e daquilo que sentimos o odor, Deus não está ligado a nada disso. Nós não vemos Deus com os olhos, nós não ouvimos o Senhor com os tímpanos dos ouvidos, nós não sentimos o cheiro de Deus com o nosso nariz, nós não tocamos o Senhor, mas o Senhor se revela a nós. É importante entender isso. Jesus fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então quem levou Nicodemos a Jesus foi o Pai. Quem levou Zaqueu a subir na árvore para ver Jesus foi o Pai. Quem levou Bartimeu a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi o Pai. Nenhum desses homens entendia com quem eles estavam falando. Nem Zaqueu entendia que Jesus era o cordeiro que ia morrer na cruz, nem Bartimeu entendia que Jesus era o rei da glória que ia ressuscitar, e muito menos Nicodemos entendia que Jesus é o Messias que vai reinar em Jerusalém durante o milênio. Mas o homem precisa disso. Ele busca, ele só não consegue encontrar sozinho. O apóstolo Paulo diz que em todos os lugares, em todas as nações, os homens tateando buscam encontrar a Deus. Se eu não estiver enganado, na Carta aos Romanos, que eu acho que ele fala isso, então quer dizer, o homem vive tateando, como se fosse um cego, né, que está com tudo, não enxerga a luz, então ele vai tateando até tentar encontrar onde é que está a geladeira para ele beber a água, onde é que está o banheiro para ele poder tomar um banho, então ele vai tateando. Mas Deus se dá a conhecer aos homens. Por quê? Porque existe um espaço dentro do nosso coração que tem exatamente a forma e o tamanho de Deus, se eu puder falar isso, né? Claro, estou falando de uma forma metafórica, né? Eu acho muito interessante, existe um livro, o pastor Mauro falou sobre o homem mais rico do mundo, que muitas vezes não consegue comprar a felicidade. Existe um livro muito interessante chamado O Retrato de Dorian Gray, em que um homem ele contrata um pintor e, se eu não estiver enganado, o pintor faz um retrato dele mágico, que quem envelhece é o retrato, e esse homem nunca envelhece. Então ele guarda o retrato numa câmara na casa dele e deixa o retrato lá dentro, e ele vai sobrevivendo por causa daquele feitiço do retrato, e todas as pessoas que ele conhece vão envelhecendo normalmente e vão morrendo, e ele não envelhece mais. E o livro vai narrando onde que ele buscava a felicidade. Primeiro ele resolveu viajar para todos os países do mundo, conheceu todos os lugares do mundo e aquilo não o satisfez. Depois ele resolveu colecionar perfumes mais caros de todos os países que eram fabricados em todos os lugares, ele colecionava e aquilo não o satisfez. Depois ele resolveu provar a culinária, as comidas mais caras e mais elaboradas. Bom, resumindo a história, né, vou dar um spoiler aqui, no final, sem conseguir encontrar alguma coisa que realmente preenchesse o seu coração, e depois de usar a sua imortalidade para tentar encontrar isso, ele vai e rasga o retrato com uma faca e automaticamente ele morre. Então eu acho muito interessante esse livro, que mostra o autor, não sei se por questões religiosas ou teologia ou não, ele prova que realmente o homem, por mais que viva eternamente, não consegue viver eternamente bem, né? Porque ele não consegue achar alguma coisa que o satisfaça. Nós sabemos o que satisfaz ao homem. O que satisfaz ao homem é o Deus vivo. Foi a única coisa que Dorian Gray não procurou, foi justamente encontrar-se com Deus, né?
Porque, como eu disse antes, né, Davi ele cita, né, a minha alma tem sede de Deus, é uma necessidade vital, tão vital quanto a sede. É a nossa necessidade de encontrar ao Senhor. Nicodemos tinha essa sede. Zaqueu tinha essa sede. Bartimeu tinha essa sede. A mulher samaritana tinha essa sede, simbolizada na água daquele poço. Eu tinha essa sede, Mauro tinha essa sede, todos nós estamos aqui tínhamos essa sede. Todos que estão nos ouvindo têm essa sede no seu coração. E ela só pode ser saciada de uma forma, com o Deus vivo. Então, ou seja, o Deus vivo é quem se revela a essa pessoa. E traz essa pessoa até ele, porque a nossa mente não alcança. Então é isso que a pessoa tem que entender, quem nos ouve, se tem essa sede dentro dele e não consegue saciá-la, talvez não esteja buscando uma comunhão tal com Deus, talvez não tenha chegado a uma intimidade tal com Deus ao ponto de sentir-se saciado, e eu digo, saciado por um dia, porque no dia seguinte, quando nós acordamos, nós já estamos novamente com a mesma sede, por isso é que buscar ao Senhor em todo o tempo, conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor, né? É buscar dia após dia, um caminho que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Então é interessante nós vermos essa questão de que é Deus quem se revela. E o bom de saber é que, como diz o apóstolo Paulo na carta, se eu não me engano, a Timóteo, ele fala, Deus que quer que todos sejam salvos. Sempre, de alguma forma, Deus se revela a todos. Porque se Deus não se revelar a alguém, essa pessoa não vai conseguir encontrar a Jesus, ela vai estar só tateando. Então Deus se revela a todos. E você vê dentro da palavra do Senhor quantas pessoas conheceram o Senhor sem as escrituras, né? Abraão conhece o Senhor em Ur dos Caldeus. Deus vai e se revela a Abraão. E Ur era uma cidade completamente idólatra e politeísta. De repente Abraão conhece esse Deus que é único, que ele chama de Yahvé, não é? E de repente ele sai por ordem desse Deus e caminha até Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele encontra um outro homem chamado Melquisedeque, que não era da família de Abraão, que não aprendeu sobre Deus com Abraão, e esse homem também tinha tido uma revelação de Deus. E Abraão reconhece a revelação que Melquisedeque teve ao ponto de submeter a ele e dar o dízimo de tudo a ele. Melquisedeque não chama Deus de Yahvé, como Abraão, mas ele chama Deus de El Elyon, né? O Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E a partir daí, Abraão vai começar a chamar Deus de Yahvé El Elyon, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E depois você vai encontrar Jetro, lá no meio do deserto, sogro de Moisés, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Como que Jetro conheceu, se Jetro não era do povo judeu? E depois você vai encontrar Balaão, que também era profeta do Senhor, apesar de ser um homem que gostava muito de dinheiro, mas também era profeta do Senhor. Como que Balaão conheceu o Senhor? O que eu digo a você é que o Senhor ele vai se revelando a cada um. Como se revelou a mim um dia de uma forma, como se revelou a Mauro de outra forma, e vai se revelando a todos nós. A revelação mais fácil e mais rápida é uma evangelização. É alguém que é enviado pelo Senhor para evangelizar alguém, como Filipe foi enviado para evangelizar o eunuco. E aí você dá um salto e apresenta Jesus, que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, na mente do Pai. Mas é necessário que nós conheçamos esse Deus por revelação. Ele se revela a nós. E aí nós vamos fazer a escolha. Se nós queremos receber essa revelação dentro de nós, ou se ela não é importante para nós, vamos desprezá-la, vamos procurar outra coisa que possa saciar a nossa alma. Amém. É interessante, né, irmãos, e dentro daquilo que o pastor João Carlos disse, o que chamou bastante atenção, esta questão da satisfação, né, de satisfazer a alma, né, a alma do homem. O salmista, ele disse, né, como o pastor falou, a minha alma tem sede, sede do Deus vivo, porque só mesmo aquilo que é eterno, porque a alma é eterna. Então, só o que é eterno pode satisfazer o que é eterno. Então, se a nossa alma é eterna, só Deus que é eterno, né, essa salvação que é eterna, pode satisfazer, alegrar, trazer alegria para a nossa alma. E até interessante, né, o pastor estava falando, eu estava lembrando aqui de uma parábola, né, que o Senhor Jesus disse
certa vez, a parábola do rico insensato, né? O homem rico, né, tinha lá suas herdades, suas propriedades, né, e produzia, né, em bastante abundância ali, né, toda o seu, né, suas herdades, né, toda a sua fazenda. E aí, na parábola, o Senhor Jesus disse que ele disse o seguinte: tinha produzido muito. Aí ele falou: onde vou recolher todos os frutos, né, diante de tamanha abundância? Eu falei assim: vou derribar os celeiros, construir outros, né, construir outros maiores. E ali recolherei, né, todos os meus frutos. E aí interessante é que ele diz para a alma dele, né, ele conversa com a alma dele. Ele fala assim: alma, tens em depósito, né, muitos bens, né, para muitos anos. Aí ele diz o seguinte: olha, descansa, come, bebe e folga. Mas aí o Senhor Jesus, ele faz essa observação, né? Fala o seguinte: olha, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, então o Senhor ali, ele define, né? Por mais que o homem, ele alcance, né, todos os bens desta vida, mas isso não vai satisfazer a alma. Isso não é o suficiente para a alma. Porque para o vazio da alma, né, do homem, somente o Espírito Santo, somente essa salvação, como o pastor falou, né? Somente aquele a quem o Filho o revelar, né? E o Senhor Jesus, ele se revela, né, hoje através do seu Espírito Santo, nos dando essa certeza, né, de que na nossa alma nada pode preencher, a não ser esta salvação, né, que vem da eternidade do nosso Deus. Ele até fala de muitos anos, né? Mas não, a alma não vive muitos anos. A alma ela vai viver eternamente. Então é por isso que somente o Espírito Santo, né, somente esta salvação pode preencher a alma do homem, pode satisfazer, né, a alma do homem, porque a alma é eterna e a salvação que vem de Deus, ela é eterna. Amém? Interessante que o irmão Joandro falou agora, sobre a salvação. Ela é a única que pode satisfazer a alma do homem. E nós vemos, quando o salmista escreve o Salmo 51, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E no momento em que aquele salmo foi escrito, foi o momento em que o salmista havia pecado. E aí um profeta foi enviado pelo Senhor até ele e ali disse a ele que aquilo era digno de morte, o que ele tinha feito. Mas naquele momento, o salmista se arrependeu no seu coração. E aí ele escreve esse salmo, suplicando a misericórdia do Senhor. E nesse momento, quando ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação, ele sabia que naquele momento ele era digno de morte. E a única coisa que podia livrá-lo da morte, o único escape que ele teria, seria a salvação que o Senhor poderia dar a ele. E assim é para o homem hoje. Como nós dissemos no capítulo deste podcast, que é do homem perdido. E na palavra diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando nós suplicamos pela salvação, pela alegria da salvação, nós temos o escape. E esse escape só é revelado através do Senhor Jesus. Nós vemos isso também quando o Senhor se revelou a Paulo, que na palavra ainda ele era chamado de Saulo. E nós vemos que ele era doutor. Ele andava ali com os escribas, os fariseus, que eram mestres da lei, do ensino. Então, ele conhecia as Escrituras plenamente. Ele estava apto a ensinar qualquer um através das Escrituras. E em todo o Velho Testamento,
o Senhor Jesus está sendo revelado ali. Mas Paulo ainda não tinha sua experiência com o Senhor. E aí, quando ele estava no caminho para Damasco, o Senhor se revela a ele. E então é aí que nós vemos que não adianta, como disse o irmão João André, não adianta nós termos todas as coisas desta vida. Paulo ali não tinha todas as coisas desta vida, mas ele tinha toda a lei à disposição dele. Mesmo assim, não adiantou ele ter toda a lei à disposição dele. Todo este conhecimento, ele não valia de nada se o Senhor Jesus não se revelasse a ele. E aí, quando o Senhor Jesus se revela a ele, ele começa a entender qual é o verdadeiro projeto, qual é o verdadeiro propósito para a alma dele. E aí o Senhor fala, esse vai padecer pelo meu nome. O meu nome será nele glorificado. E aí Paulo muda sua forma de viver. Porque a salvação é um escape para o homem. Mas como nós falaremos no próximo episódio, é necessário nos mantermos no caminho. E Paulo, ele teve que mudar os seus passos. O Senhor começou a direcionar ele. E é assim que o homem deve ser, é assim que nós devemos ser. Cada um de nós aqui presentes nesse podcast, um dia nós fomos chamados pelo Senhor. Nós conhecíamos o Senhor só de ouvir falar. Mas em algum momento nas nossas vidas, o Senhor se revelou a nós, nós podemos dizer, agora os nossos olhos veem o Senhor. Veem as maravilhas que o Senhor faz. E o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. É interessante você citar sobre Paulo, porque quando ele escreve ali em Romanos, no capítulo 8, ele fala que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o livrou da lei do pecado e da morte. E é justamente isso, porque quando nós entendemos isso, que mesmo com os nossos bens, mesmo com os nossos conhecimentos, toda a nossa razão, nós percebemos que a inclinação da carne realmente é para a morte. Mas quando nós estamos inclinados pelo Espírito, nós temos vida e paz. Então, realmente, agora, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós não estamos mais na carne. Porque pela carne nós também não agradamos a Deus. E tudo que nós queremos é estar em comunhão com o Senhor. Mas agora nós não estamos mais na carne, mas nós estamos no Espírito. E quando Paulo escreve ali em Romanos 8:12, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque o Senhor já nos libertou. Porque se vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque nós não recebemos o espírito da escravidão para outra vez estarmos em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E é realmente isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Hoje nós reconhecemos que realmente só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus das nossas vidas, só o Senhor é o nosso Salvador. E nós não estamos aqui para recebermos mais uma vez o espírito da escravidão. Não, agora nós somos servos, mas nós somos filhos. E o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos levado a uma intimidade, a uma vida realmente de santificação, que falaremos no próximo podcast, mas realmente é isso. Essa é a maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado de realmente, quando estávamos caídos ali, o Senhor ele nos levanta e Ele nos levanta para uma vida eterna. Isso mesmo, Beatriz. Já aproveitando esse gancho, nós vemos essa ação do Espírito Santo de Deus nesta hora, e em especial nesta última hora, né? Quando o Senhor Jesus falava em João 16, no versículo 8, ele diz assim, a partir do 7 ele vai dizendo, eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele estabelece nessa hora uma ação através desse chamado, o homem ele possa aceitar essa promessa e entender que é essa ação que vai fazer com que ele venha a morrer para este mundo e nascer agora com uma nova vida na presença do Senhor, sendo guiado por aquele que nos convence. Somente o Espírito Santo, ele pode convencer o homem dessas coisas. E é exatamente o que ele vem fazendo nesta última hora. Muitas são as operações do Senhor. Em qualquer parte, em qualquer lugar, o Espírito, ele age, ele entra na vida do homem para realizar o milagre da salvação na vida dele. E é algo maravilhoso, porque o homem não consegue explicar essas coisas. A sabedoria humana, ela deixa de existir, ela não tem como agir, porque o Senhor Deus tornou louca a sabedoria dos homens, para que o homem ele não venha a ser salvo pela filosofia, né, pela pregação, pela teologia, pela ciência, mas ele venha a ser salvo pela pregação, que é loucura para os gregos, né? E é sabedoria de Deus. Como nós podemos ser salvos? Com a pregação de que um homem que se dizia o rei, que era chamado o Redentor, o Cristo do Senhor, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar Israel, para fazer com que houvesse um novo reino, o príncipe da paz, o conselheiro. Como seria, como eu poderia crer que esse homem que curava enfermos, ressuscitava mortos, ele seria o meu Salvador, se ele mesmo foi à cruz do Calvário, ele foi pendurado ali na cruz, numa cruz, não ofereceu nenhuma resistência, não desceu dali, né? Muitos até esperavam que o poder de Deus fosse tão grandioso que fizesse com que esse homem descesse da cruz. Se fosse nos nossos dias, muitos certamente não se salvariam, porque não veriam nele nada em que pudesse ser desejável, nada que pudesse trazer alguma esperança. Mas foi por causa dessa morte, por causa desse sangue derramado, que nós hoje temos essa salvação. Mas somente a ação do Espírito Santo é que nos faz esse convencimento. Só a ação do Espírito Santo é que convenceu aquelas pessoas que foram às arenas e foram tragadas pelas feras, aquelas que foram às cruzes e não negaram essa salvação, essa grande verdade. Somente esse convencimento do Espírito Santo é que poderia e pode agir dessa forma. Eu lembro da profecia de Ezequiel, a visão dos ossos secos, quando o Senhor Deus pergunta para ele, e pergunta dizendo, esses ossos poderão reviver? E a resposta dele é, tu sabes, Senhor, tu sabes. E o Senhor começa a agir de uma forma maravilhosa. Aqueles ossos sequíssimos começam a se juntar e o Senhor começa a fazer com que eles voltem a ter um corpo novo. Assim como Adão foi formado um dia do barro, se fez ali um homem, mas ele não teve vida enquanto o sopro do Espírito não esteve sobre ele. Porque a palavra diz que soprou Deus, o Espírito,
nas narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente. E da mesma forma, com Ezequiel, o Senhor dizia para ele: profetiza, e que vem o vento veio dos 4 cantos e soprou o Espírito sobre eles, e eles voltaram a viver. Eles só têm vida depois que o Espírito age na vida deles. Nós só temos vida. Nós só podemos ter vida se o Espírito estiver operando na nossa vida. Fora isso, não é vida. É apenas uma passagem, apenas um momento. Mas vida mesmo, nós só temos quando nós temos essa operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Maravilha, maravilha. Os irmãos estão nos escutando, estão conseguindo entender. O nosso tema é oportunidade dada ao homem perdido, ao homem angustiado, ao homem que está com esse conflito dentro da alma. Um dia eu estava assim. Um dia os irmãos que já falaram aqui estavam assim. Mas um dia esse escape, essa oportunidade foi de encontro a cada um dos irmãos aqui. E você que está nos ouvindo, que está com essa angústia, que está com essa dualidade, hoje o Senhor ele também quer falar ao seu coração. Ele também está indo de encontro ao seu coração. E muito interessante, né, o que o pastor Mauro trouxe, os irmãos comentaram. E pastor João, do senhor aqui, a gente também já está chegando no final do nosso podcast, que está maravilhoso, mas para os irmãos que estão com esse vazio dentro de si, com esse conflito, é interessante que até lá em Romanos, ele vai dizer, né, Paulo vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como que esses irmãos que ainda estão se sentindo assim, angustiados, aflitos, que estão escutando esse podcast, como que eles podem pegar essa oportunidade? Isso é muito interessante, Douglas, a gente falar sobre isso, né? Porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele foi morto por causa desses irmãos. Foi pensando em cada um deles. Um Deus onisciente, que há tantos 1000 anos atrás olhava para cada um deles que está ouvindo esse podcast agora e dizia assim: por causa da angústia deles, por causa da sede da alma deles, o meu filho será enviado para morrer por eles na cruz do Calvário. Essa é a primeira coisa que eles têm que entender. A importância deles para Deus, ao ponto de Deus enviar o seu filho. É um dos textos mais conhecidos da palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira coisa a saber: você estava nesse projeto que Deus criou antes da fundação do mundo. A segunda coisa que precisa saber: Jesus morreu há 2000 anos atrás por você, na cruz do Calvário, pensando em você, como se o teu nome estivesse sendo escrito nas mãos do Senhor Jesus com aqueles pregos que o prenderam na cruz. E a terceira coisa que você precisa saber, além do Pai que te elegeu antes da fundação do mundo, além do Filho que morreu pensando em você, é que você só está ouvindo este podcast porque o Espírito Santo te trouxe. Você só está esse tempo todo ouvindo, não sei quanto tempo nós já temos de conversa aqui, talvez 30, talvez 40 minutos, mas como Mauro colocou, né? O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você está ouvindo isso, e se está sendo trazida paz ao seu coração, primeiro, você está convencido de que assim como eu sou pecador, você também é pecador. Segundo, você está convencido de que há uma justiça de Deus. Essa justiça foi feita em Cristo Jesus no nosso lugar. Éramos nós quem precisávamos ir à cruz do Calvário. Éramos nós quem estávamos caídos. Éramos nós quem estávamos afastados de Deus. Mas Cristo se fez pecador em nosso lugar. Ele se tornou o maior pecador do mundo
sem nunca ter cometido nenhum pecado, porque os pecados do mundo inteiro foram colocados sobre ele. E finalmente, do juízo vindouro, virá um juízo sobre essa terra. Mas se há essa agonia, essa preocupação dentro de você, receba a morte de Jesus em seu lugar na cruz do Calvário. Tome posse dessa bênção. Eu digo a você, se eu tivesse uma nota de R$100 na minha mão e oferecesse a você, enquanto você não tirasse da minha mão e guardasse na sua carteira, essa nota não seria a sua. Assim também Jesus oferece a você salvação lá na cruz do Calvário. Mas enquanto você não aceitar essa salvação ainda não é sua. Mas você pode fazer isso exatamente agora. Vamos encerrar o podcast orando. E eu acho que você pode orar junto conosco. Você pode tomar essa posição de abençoado por Deus, de receber o projeto dele na sua vida e dizer assim, a partir desta hora em que eu estou ouvindo esta palavra, e a partir deste momento em que eu deixei o Espírito Santo tocar no meu coração, eu quero, Senhor, que tu me perdoes. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero que as coisas velhas passem. Eu quero que tudo seja novo para mim. Eu garanto a você, a partir desse momento, você vai ter paz no seu coração. A sede da sua alma vai ser saciada. E há depois, então, uma continuidade que nós falaremos no terceiro podcast que faremos. Mas nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, seja a hora que você estiver ouvindo, se você orar junto conosco, aceitando a Jesus como seu Salvador, uma boa parte do projeto de salvação já está se cumprindo na sua vida. Essa é a solução, não há outra. Não há outro projeto fundado desde a fundação do mundo. Somente esse, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E que ninguém chega ao Pai, se não for através de Jesus Cristo. Amém? Maravilhoso, pastor João. E fica aqui uma mensagem, uma reflexão para cada um que nos ouve e tem se sentido vazio, perdido, ali quando Jesus estava na cruz. Ele já estava ali pronto para consumar todo esse projeto, para nos dar acesso a esta palavra maravilhosa, a revelação do Espírito Santo. E ali aconteceu algo maravilhoso, que foi quando um dos dois ladrões que estavam com Jesus na cruz, um deles disse ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava ali perdido, vazio. Ali estava no final da sua vida. Ele estava sendo crucificado e ali era o final para esta vida terrena. Ele viveu uma vida vazia e sem sentido. E você que está nos ouvindo agora pode estar se sentindo assim. E você não sabe, nós não sabemos quando será a nossa hora de partir. Muitos de nós temem a morte porque podemos sair no portão da nossa casa e algo tirar a nossa vida. Podemos estar no trânsito, na escola, no trabalho, até mesmo em casa. E ali aquele homem estava à beira da morte. Mas ele virou para Jesus e ele se entregou a Jesus. Ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, se você está se sentindo vazio neste momento, perdido, no seu coração, se torne para Jesus e diga ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim, torna a dar-me a alegria da salvação, Senhor. Me mostra aqui a tua luz. E aqui nós queremos deixar em Romanos, no capítulo 10. Se você sentiu que este podcast falou o seu coração, nós já estamos encerrando. Mas aqui queremos deixar um versículo e se você está acompanhando conosco, quiser abrir a palavra. Romanos 10, versículo 8, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Foi isso que aquele homem que estava com Jesus na cruz fez. Ele se entregou a Jesus, ele creu que o Senhor Jesus era o único que podia dar a vida, mas não a vida terrena novamente, mas daria a vida eterna a ele. Amém. 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 Esse momento que eu pedi agora, irmãos, encerrando, Pastor Mauro está fazendo uma oração. Você que está nos escutando, você que estava perdido, você que se afastou do Senhor, você que estava vazio, não encontrou o Senhor. Esse momento que o pastor vai estar orando pelos irmãos, você que aceitou o Senhor nesse momento, o pastor vai estar fazendo uma oração pela sua vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Onde você estiver, coloque-se na posição de reverência, porque o Senhor, Ele está ouvindo nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, o poder que é no sangue do Senhor Jesus, e apresentamos cada um daqueles que estão ouvindo, Senhor, esse podcast. Senhor, que Tu estejas agindo, Senhor. Tu estejas convencendo com Teu Santo Espírito, Senhor, de que só existe salvação na Tua presença. Só Jesus é que pode conceder esta bênção, Senhor. Ó Deus, que Tu estejas operando grandemente o entendimento, Senhor, desta grande oportunidade que se abre neste momento, Senhor. Nesta hora, visita, Senhor, cada coração, cada família, cada um daqueles, Senhor Deus, que se coloca com o coração aberto para ouvir a Tua voz, Senhor. Abençoa, toma nas Tuas mãos, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast do grupo de oração Semente Preciosa. E esse episódio foi maravilhoso, como que o Senhor nos visitou, falou conosco. Não sei se os irmãos lembram que lá no episódio passado começamos a falar da iniciativa de Deus. Aqui falamos da oportunidade que é dada ao homem perdido, ao homem que estaria angustiado. E agora, no próximo episódio, já para os irmãos estarem já se preparando, nós vamos dar continuidade ao assunto de salvação, falando sobre, para tratarmos dessa intimidade com o Espírito Santo. O que sugere em nós todos os dias, como o Senhor fala conosco e opera no nosso meio todos os dias. E desde já eu quero agradecer aqui a presença de todos os irmãos que estão aqui na mesa, pastor João Carlos, pastor Mauro Brito, ao diácono Joandre, a nossa irmã Beatriz e ao nosso irmão Emanuel. E a você que está nos escutando, também eu deixo aqui o convite para você participar conosco das nossas vigílias, das nossas madrugadas, a nos seguir no Instagram do grupo Semente Preciosa. Se você precisar de uma oração, nós temos aqui na descrição desse podcast um link para você pedir oração. Se você tiver uma experiência, compartilhe conosco, coloque aqui no chat. E você, meu irmão, que aceitou o Senhor Jesus, que estava perdido, que estava angustiado, que precisa de uma assistência, lembrando que nós somos aqui da Igreja Cristã Maranata e nós temos um canal do YouTube, nós temos o Instagram, nós temos também 0800 e na sua região próxima nós temos também uma igreja. Procure uma igreja Cristã Maranata próximo da sua casa, e os irmãos estarão ali prontos